Sejam muito bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. É com muita alegria que transmitiremos a palestra feita por nosso colaborador palestrante professor Wagner Ideale em homenagem ao aniversário de nascimento de Allan Kardec. Rádio e TV Fraternal, sempre sintonizado em você. Olá pessoal, para mim é uma grande alegria estar aqui para poder bater um pouquinho de papo sobre o nosso querido Allan Kardec. 3 de outubro, a data de nascimento do nosso querido Kardec. Então, nós vamos fazer um pequeno bate-papo sobre sua obra, sua pessoa. Eu convido todos a cerrar os olhos por um segundo para que nós possamos agradecer essa espiritualidade maior, esta bendita oportunidade de estarmos aqui para as reflexões, entender um pouquinho mais sobre esse grande trabalhador da Seara de Jesus, pedir a esses amigos espirituais que nos levem até Jesus, nosso querido Mestre, e a Ele a nossa gratidão pelos seus ensinamentos, pelos seus exemplos. E o nosso Mestre querido Jesus nos leve até Deus nosso Pai, o arquiteto de todo o universo. A Ele nós agradecemos a vida, as oportunidades, as chances que nos são dadas para a nossa melhoria, para a nossa evolução. E assim pedimos permissão para iniciar esse nosso pequeno bate-papo, que assim seja. Pois é, abaixar um pouquinho a música aqui, né, para não atrapalhar. Kardec, o nome de Kardec, na verdade, é Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? Eu tenho uma colinha aqui embaixo, penso que tá todas as datas, porque é complicado, né? A gente ficar gravando todas as datas. Divaldo grava. Divaldo tem essa capacidade maravilhosa de ter todas as datas na ponta da língua. E eu preciso aqui da minha colinha. E vamos lá. O professor Hippolyte Denisard Rivail, ele nasce em 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, de família religiosa, entra para a universidade com 18 anos de idade. Olha que interessante. Ou seja, nós começamos a perceber a qualidade intelectual desse grande trabalhador de Jesus. E ele segue a profissão de professor. Pois é, eu fico muito feliz porque eu também sou professor, então, nossa, é uma alegria para a gente saber que Kardec dedicou a sua vida ao ensino. Ele se dedicou tanto ao trabalho de passar conhecimento, porque uma das suas bases sempre foi, né, de que precisamos tirar as pessoas da ignorância. Há um momento na doutrina espírita em que ele fala da junção da religião com a ciência, e ele acha, e eu concordo com ele, que isso é perfeitamente possível e precisa ser feito. A doutrina espírita é uma doutrina que ele é uma ciência experimental com uma filosofia transcendente da vida e apoiada aos ensinos morais do nosso Mestre Jesus. Pois é, Kardec, ele se ligava tanto no processo de ensinar que ele dava aula gratuita de química, física, astronomia. Ele tirou do próprio bolso dele um aluguel de um local, pelo que conta a história, e ali ele dava aulas gratuitas. Num determinado horário da vida dele lá, ele dava aulas para as pessoas, porque ele entendia que as pessoas precisavam aprender sempre. Pois é, esse Hippolyte Denisard Rivail, ele vai crescer dentro desse clima de estudo, de pesquisa, vai pertencer às sociedades, na época, sociedades científicas que existiam,
Ele escreveu inúmeros livros de gramática, de aritmética, recebeu vários prêmios pelo seu trabalho. Então ele era, naquela época, um grande estudioso, e uma pessoa extremamente racional. Há uma frase dele que ele dizia assim: eu prefiro negar 99 verdades antes ter que aceitar uma mentira. Então, esse era o posicionamento de Allan Kardec. Um homem muito íntegro, muito divertido também. Em algumas obras que fazem a sua biografia, relatam que ele era uma pessoa bastante alegre, bastante divertida, como todos nós deveríamos ser. A alegria pela vida, a alegria de estar tendo a oportunidade de viver, a alegria de ter a oportunidade de se relacionar, de conviver, de aprender, de ensinar. Kardec, então, em 1852, é convidado a participar de uma coisa que estava acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, que eles intitulavam de mesas girantes. Existia locais, teatros, bares, locais em que pessoas que tinham um dom especial, né? E esse dom especial fazia com que essas pessoas faziam manipulação de objetos, isso nos Estados Unidos, na Europa, de um modo geral. E o Kardec foi convidado a ir lá. E ele disse: o dia que uma perna de mesa tiver nervos, você me chama para ir ficar vendo essas besteiras. Ele não ia se ligar numa coisa dessa. Ele tinha coisas mais importantes e, com certeza, qualquer pessoa, vamos dizer assim, equilibrada, ia falar: o quê? Mesa que gira, que se mexe? Não tem mais o que fazer, né? E ele também sabia, e todos nós sabemos, que uma grande parte dessas manifestações eram fraude. Claro, sempre existiu os ilusionistas, sempre existiu os mágicos, né, para poder ganhar dinheiro. Agora, por meio desse monte de coisas não verdadeiras, né, hoje agora se chama fake, né? Hoje em dia é chique, né? É fake. No monte desses fake que nós tínhamos, existiam as coisas sérias. Bom, mas de tanto insistirem, Kardec assistiu num ambiente mais controlado, num ambiente de pessoas sérias, e ele despertou, falou: puxa vida, interessante, e continuou indo, e começou a perceber que existia por trás desses movimentos, dessas coisas, uma inteligência. Então ele dizia que era uma inteligência extracorpórea. Por enquanto, a palavra espírito, a palavra espiritualidade, plano espiritual, tudo isso estava fora de cogitação. Era uma inteligência que dominava aquilo, porque aquilo tinha respostas inteligentes. E se as respostas eram inteligentes, é porque a causa, né, era inteligente. Não há efeito sem causa. Esse é um dos princípios da doutrina espírita também. E Kardec começou a se interessar e começou a estudar. Quando ele começou a perceber a grandiosidade do que se apresentava para ele, ele pensou: estou de frente de uma nova ciência. Estou de frente de uma grande descoberta. E começou a ir a fundo. Começou a receber vários tipos de informações. No começo, pancadas. Depois evolui para rabiscos num pedaço de papel através de uma cestinha que tinha o lápis preso. Até uma hora que chegou ao ponto de falar: puxa vida, mas por que nós temos que usar a cestinha, isso, aquilo outro? Por que não usamos a mão humana e seguramos a pessoa que tem esse dom aí, ele segura o lápis e essas forças inteligentes vão movimentar. E isso aconteceu. Começamos a ter as psicografias. Isso foi caminhando. E ele começou a cada vez ficar mais entretido, mais começou a dedicar um tempo em cima disso. O homem, Allan Kardec, até então professor Hippolyte Denisard Rivail, ele, por ser um pesquisador, ele se entregou de corpo e alma nessa pesquisa.
como a tudo aquilo que ele fazia. E ele levou isso para a sociedade parisiense lá, de científica, e o pessoal começou a excluí-lo, que aquilo era um absurdo. Evidentemente, claro, até hoje ainda outras religiões têm muita força política, e a partir daí houve um choque de interesses, né? E ele foi, evidentemente, excluído literalmente dessa sociedade científica. É importante que se lembre, pessoal, que nós temos, eu sou uma pessoa que dou aula em nível superior, convivo com o mundo universitário há mais de 30 anos, e existem pessoas dentro do mundo acadêmico extremamente equilibradas, abertas a discussões construtivas, mas há pessoas ainda presas a dogmatismos, a conceitos ultrapassados. E a ciência é uma coisa, os cientistas é outra coisa. É importante que se diga. Kardec se colocou numa posição de um cientista de coração aberto, esperando, muito cético, muito sério. Essas reuniões que ele participava, ele fazia questão de tudo ter muito controle, mas aberto às novas informações que chegaria para ele. Naquela época mesmo, grandes cientistas que mostraram mudanças no contexto científico da época foram combatidos. O grande problema da ciência espírita é que ela não é uma ciência igual à ciência clássica, que pode ser reproduzido. Isso por isso que eles não aceitam. Veja, se eu soltar um pedaço de uma pedra, quantas vezes eu soltar essa pedra, ela vai bater no chão, porque ela está sendo atraída pela Terra. A Terra tem mais massa, a pedra tem menos massa, massa atrai massa na razão direta das suas massas, no quadrado, na razão inversa do quadrado da distância, uma das leis de Newton. Então o que vai acontecer? Essa pedra vai ser atraída quantas vezes eu fizer isso, quantas vezes vai acontecer. Agora, não adianta eu botar uma pessoa sentada numa cadeira e falar, recebe o Espírito. De verdade, ela poderá receber como poderá não receber. Lembra que o Chico disse uma vez que o telefone da espiritualidade toca de lá para cá, não daqui para lá? Mas na época de Kardec tocava, porque era um outro momento. Era um momento de implantação da doutrina espírita no planeta. Há momentos, sim, que você pode até, numa reunião séria, invocar um espírito e ele pode vir. Isso pode acontecer, mas é uma decisão da espiritualidade, não uma decisão nossa. Pois é. E o Kardec, ele vai, então, propor uma ciência experimental nesse momento, mas ciência experimental que não é possível ser repetida em qualquer lugar, em qualquer momento, como acontece com a ciência clássica. Mesmo a ciência clássica, nos dias de hoje, há muitas coisas que você não consegue fazer repetição, e, no entanto, é aceito como ciência. Uma vez, perguntaram a Kardec, o Espiritismo não tem resposta para tudo? Num momento em que a pessoa fez uma pergunta e o Kardec informou que ele não tinha condições de responder isso. Muito interessante. E o Kardec disse, por quê? A ciência responde a tudo? Todos os enigmas do universo, a ciência responde? Claro que não, né? Claro que não. Muitas das coisas são respostas pequenas. E aí, o nosso querido Kardec continua o seu estudo, a sua luta, o seu trabalho em cima desse mundo que se abriu para ele. Em 1857, depois de reunir muitas forças, depois de receber muitas comunicações e de espíritos dizendo a ele, você quer encarar esse trabalho? Pois se você não quiser, nós temos outras pessoas que poderão pegar. Mas se você se dispor a fazer esse trabalho maravilhoso da implantação da doutrina espírita, se prepare. Se prepare porque você vai ter muita dificuldade. Se prepare porque o desafio vai ser muito grande. Se prepare porque isso vai abalar a sua saúde física e tudo mais. E ele falou, não, eu vou encarar. Nasce em 1857 o primeiro livro, Livro dos Espíritos, que marca um momento uma data de mudança do planeta Terra. Sim, a doutrina espírita ainda não está no planeta Terra inteiro.
ela ainda está em alguns pontos, ela é forte aqui no Brasil, pois o Brasil é um país que tem grandes necessidades morais a serem vencidas. O Brasil tem uma facilidade de absorção das religiões, pois é o país mais religioso do mundo. Todas as religiões do mundo estão aqui dentro do nosso país, livre, graças a Deus. Agora, o que acontece? Ele vai propor ao mundo um livro revolucionário. Esse livro foi lido por homens muito céticos, e me foge o nome, eu devia ter anotado aqui, um pesquisador americano que disse assim: eu não acredito em nada do que está escrito nesse livro, mas da primeira página à última página, ele é totalmente coerente. Ele não se traiu em momento nenhum, ele não inverteu nada. Nunca vi um livro tão coerente, tão objetivo quanto esse livro. E as respostas são extremamente objetivas, pode perceber. Quem já leu o Livro dos Espíritos vai lembrar que ao ler a primeira vez, a segunda, a terceira, são tudo primeira vez. É tudo primeira vez. Eu li umas 3 vezes. Para mim, as 3 vezes era a primeira vez. E as respostas são absurdamente objetivas, é uma coisa fantástica. Primeira pergunta: o que é Deus? Os Espíritos diz: inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Ponto, vamos para a próxima pergunta. E é assim que tem que ser. Sem muita conversa. Objetivos nas perguntas, objetivos nas respostas. Esse livro foi um sucesso estrondoso em toda a Europa, exportado para vários países do mundo. E o Kardec continua nessa luta. Ele fala: puxa vida, agora nós temos uma estrutura científica, filosófica e religiosa. Vamos trabalhar isso. Ele vai nesse momento, em 1858, fundar a Revista Espírita. Revista essa que hoje você pode até ir na federação, em alguns lugares tem essa revista encadernada em anos assim. E é fantástico. É uma revista extremamente científica. Ela trata da filosofia, da ciência e da religião no mesmo molde, na mesma análise. É um espetáculo. Não é uma revista fácil de se ler, não, porque o assunto, o Kardec sempre encarou o Espiritismo como uma ciência. O Kardec sempre teve uma análise profunda em cima de todos os temas da nossa querida doutrina espírita. Eu vou dar um exemplo. Está escrito no Evangelho: a casa de meu pai tem muitas moradas, disse o nosso Mestre Jesus. E o Kardec vai e mostra para a gente o que são essas moradas. A lógica não vai dizer: são casinhas quadradinha, bonitinha que tem lá no céu, onde tudo aquelas nuvenzinhas, tudo branquinho, os anjinhos tocando harpa. Acreditem, existem pessoas que acreditam nisso. E ele vai dizer: não, a morada na casa do meu pai são os planetas no universo. Esse universo que só nossa galáxia tem bilhões de corpos celestes e é uma galáxia. Hoje, pelo telescópio Hubble e outros equipamentos, foi possível se descobrir milhões de galáxias espalhadas por esse universo, e multiplicado por bilhões de corpos celestes em cada galáxia, é um número infinito. Não dá para se dimensionar. Quer me enganar que então somente a Terra é povoada? Não. Existem muitos planetas povoados, mais evoluídos e menos evoluídos. Por quê? Há planetas mais antigos e planetas mais novos. Tudo dentro de uma lógica. Tudo que o Kardec fez foi dentro de lógica, dentro de um raciocínio. E ele vai pegar um texto evangélico e vai mostrar um contexto científico dentro dele, um conceito filosófico de causa e efeito, de a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, e vai mostrar o lado religioso, o lado de conexão com o mundo maior. O Kardec fez esse trabalho maravilhoso. Nessa revista nós vamos encontrar muitas passagens muito interessantes. Logo em seguida, em 1861, depois de estudar uma infinidade de mediunidades, algumas que já desapareceram, que já não se justifica mais, e outras que continuam aí firme,
fazendo essa conexão maravilhosa entre o mundo físico e o mundo extrafísico ou espiritual, como queiram. E ele lança o livro dos médiuns, um livro denso, complexo, mas é uma bíblia, vamos dizer assim, da mediunidade. Hoje nós temos mais livros maravilhosos de outros autores, né? Diálogos das Sombras é um livro fantástico, o livro Mediunidade de Edgar Ramon. Nós temos vários livros hoje que vêm somar ao material nos oferecido por Kardec, mas em 1861 ele lança o livro dos médiuns e ele começa a perceber que toda essa doutrina em que ela tem uma ciência experimental muito forte, não aceita pela ciência oficial ainda, mas está lá. Ela tem uma filosofia baseada na lei de causa e efeito, na reencarnação, e ele percebe que tudo isso está baseado num contexto moral e que não podia ser diferente. Ele percebe que esse conceito moral está profundamente ligado aos ensinos do Mestre Jesus. Pois os espíritos que se comunicavam na época, que nós chamávamos de o espírito de verdade, esses espíritos, eles diziam, somos um grupo, e esse grupo está ligado ao Mestre Jesus. Ele é o chefe desse grupo, o espírito de verdade. E ali tinha Santo Agostinho, Fenelon, Sócrates, Platão e uma infinidade de nomes de escola da espiritualidade, colaborando com nosso querido Kardec. Por isso Kardec logo vai perceber que o nosso mestre maior é o nosso querido Mestre Jesus. E aí ele vai lançar o Evangelho, ele vai pegar todo o material do Evangelho, Novo Testamento, e retirar dali aquilo que seria essencial neste momento para nós. E lança o Evangelho segundo o Espiritismo. Que a casa de meu pai tem muitas moradas, são planetas. A parábola dos talentos são as conquistas individuais. A festim de bodas lá, que a pessoa entra, mas ele não está vestido a caráter, é porque justamente ele precisa da evolução para poder participar. Essa túnica é a túnica da evolução. E assim ele vai encontrando em todos os ensinos de Jesus respostas filosóficas, científicas e de um contexto que fecha tudo isso, chamado amor. O profundo amor que Deus tem para conosco, e nós precisamos desenvolver isso através dos atos, através do trabalho, através dos pensamentos e através da palavra. Kardec, passado mais um ano, vendo que a lei de causa e efeito é a que norteia toda a doutrina espírita. A doutrina espírita é baseada em cima da lei de causa e efeito, ou seja, da reencarnação, da comunicação com os espíritos, ligado com a reencarnação, e com a caridade. São tópicos básicos da doutrina espírita. E ele vai e lança o livro O Céu e o Inferno, que é em 1865, que é um livro que vem explicar a justiça divina. Quem vai depois trabalhar esse material muito bem é Leon Denis, com o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. São livros densos, não são livrinhos leves, claro que não são. Se você for ler Leon Denis, você vai ver que é um livro agradabilíssimo de se ler, mas você tem que estar preparado para ler. Especialmente O Céu e o Inferno também não é um livro simples de se ler. Em 1868, Kardec, agora nesse momento, percebe a necessidade de colocar mais uma obra, claro, totalmente intuído pelos amigos da espiritualidade, um livro que venha explicar a Gênese, numa visão espiritual, numa visão transcendental. Então ele fala da Gênese mosaica, ele fala de uma série de assuntos, os milagres, o que seriam esses milagres e tudo mais. Essa obra, ela vai fechar
o contexto das obras de Kardec, em 1868. Eu não pus aqui as datas, mas existem mais 3 livros pequenos que Kardec lança. Um chama-se O Principiante Espírita, o outro chama-se Obsessão, né? E o terceiro livro é O Principiante Espírita. É um outro livro fininho, eu esqueci de anotar aqui, deu um branco agora, daqui a pouco eu lembro, mas não importa. Tem 3 livros pequenos que ele vai lançar nesse intermeio como um livro de suporte. O Principiante Espírita é um livro que explica realmente... lembrei, o que é o Espiritismo. Eu ia falar, o Principiante Espírita vai falar um pouquinho para aqueles que não conhecem do Espiritismo, para ver o que é o Espiritismo. Ele lança um livro que é o Espiritismo e lança um livro, O Principiante Espírita. E claro, um livro que ele não podia deixar de ter, porque tem um pouquinho lá no Livro dos Médiuns, mas ele vai e lança uma obra para isso, que é uma obra chamada Obsessão, que ele vai tratar de um assunto extremamente delicado da doutrina espírita, mas muito delicado mesmo, que é o problema da obsessão, né? A obsessão que ora parece um problema mental, outra hora não, parece que o problema mental está ligado com a obsessão está ligado com o problema mental. Esse é um problema extremamente delicado. Então a doutrina espírita ataca alguns pontos delicados: o problema da obsessão, a doença mental, o problema da caridade. A caridade não somente e unicamente o ato do ato material, mas a caridade no olhar, no falar, a caridade na forma de se comunicar, a caridade na forma de respeito à criatura humana, a caridade em toda a sua extensão, que é de importância vital para a nossa evolução. Ele vai tratar da mediunidade, porque espiritismo sem mediunidade, não é espiritismo. Na minha ótica, existem movimentos espíritas de abster-se da mediunidade, essa mediunidade que está passando daquela mediunidade clássica para uma mediunidade mais intuitiva, mas ela vai continuar existindo, porque vão continuar existindo os espíritos. E como disse o Chico, quando alguém falou para ele sobre aquele mandamento de Moisés dizendo: não converseis com os espíritos. E o Chico falou: bom, Moisés pode até dizer que não é para falar com os espíritos, mas eu quero ver o Moisés falar para os espíritos, não falar com os seres, né? Ele pode calar os encarnados, mas ele não vai conseguir calar os desencarnados, né? Pois disse Jesus: se vocês não falarem, até as pedras falarão, porque a comunicação com o mundo espiritual sempre existiu e vai sempre existir. Como tudo evolui, a mediunidade também evolui. E Kardec deixou isso muito claro em toda a sua obra: a necessidade da evolução, a necessidade do espiritismo acompanhar a ciência, e a ciência sempre vai estar ao lado, o espiritismo sempre vai estar ao lado da ciência. Quiçá um dia a ciência esteja ao lado do espiritismo, mas é necessário se faz muitas mudanças ainda. Kardec teve um momento na vida dele bastante complicado. Aí eu anotei sim, pessoal, nas costas da minha cola, tá aqui o nome dos 3 livros, né? Eita nós, mas vamos lá. Há um momento bastante delicado que foi gravado na história como o ato de fé em Barcelona, no dia 9/10/1861, que Kardec recebe um pedido lá de um livreiro em Barcelona, e ele manda 500 obras, né? E manda lá para Barcelona. O bispo de Barcelona, através do seu pessoal, ele fica sabendo, pega esses livros, coloca no meio de uma praça e bota fogo. Kardec, ao saber que isso foi feito, quis acionar os advogados e tal, e os espíritos disseram a ele: não, deixa isso quieto, que a luz da fogueira gerada pelos livros possa iluminar o coração desse bispo e das pessoas que estavam de acordo com desse infeliz ato que ocorreu.
E conto alguns amigos, a gente não tem a prova disso, mas tem alguns amigos que nos falam que esse bispo renasce aqui na Terra e renasce, ele vê na espiritualidade que ele pisou, né, na bola, como se diz no popular, e ele renasce no Brasil na época do nosso querido Chico, como um padre que vem ajudar o Chico. Pois é. Kardec, então, vai partir do mundo físico no dia 31/3/1869. Ele vai para a pátria espiritual, cumprindo seu trabalho maravilhoso de implantação da doutrina espírita. Mais uma obra acontece em 1890, chamado Obras Póstumas, em que seus amigos reúnem um monte de material que ele estava trabalhando antes do desencarne, juntam todo esse material e publicam mais um livro chamado Obras Póstumas. E Kardec retorna à pátria espiritual com o dever cumprido na nossa pequena visão de implantar no planeta Terra essa maravilhosa doutrina espírita, que hoje muitas religiões, de forma muito sutil, estão assimilando os conceitos espíritas, sejam eles na doutrinação de espíritos, sejam eles na aplicação de passes que recebem outros nomes. Vários movimentos espiritualistas se apoderaram, e é muito bom que isso aconteça, de conceitos que o nosso querido Kardec trouxe. Infelizmente, alguns espiritualistas, a gente já escutou, alguns espiritualistas dizer Kardec está superado. Não, Kardec ainda, nós não entendemos nada de Kardec ainda. Nós tivemos um espírita fantástico aqui no Brasil, chamado professor Herculano Pires, e ele dizia que pouco sabemos sobre Kardec e sobre a obra dele, sobre o trabalho. Pouco se trabalhou os livros da codificação para entender o que está escrito ali e trazer para nós. Alguns escritores espíritas que tiveram essa boa vontade, essa luta e leram toda essa obra com profundidade, entregaram para nós obras fantásticas das suas intuições, das suas mediunidades. Só o Divaldo leu o Livro dos Espíritos, acho que umas 5 vezes, pelo que eu vi numa palestra dele. Ele disse que leu inúmeras vezes o Livro dos Espíritos. Ele já não aguentava mais ler os Livros dos Espíritos. Então, essas obras aqui, pessoal, não estão superadas, não. Estão mal compreendidas. Por isso, desculpe, a gente acaba ficando emocionado em função desse momento, quando fomos convidados a preparar uma palestra sobre Kardec. Não tínhamos a noção do que estaríamos fazendo para preparar esse texto. Mas é isso. Vamos trabalhar dentro da nossa doutrina, seja na área social, seja na área dos cursos, seja na área dos passes, seja na área do trabalho infantil, evangelização infantil, mas vamos arregaçar as mangas, porque tem muita coisa para ser feito. Kardec nos deixou um manancial de luz maravilhoso, que muitos replicaram isso. Está aí o trabalho do Divaldo, do Chico, de João Nunes Maia, e tantas pessoas fantásticas. Vamos colaborar também nós com nossa parte. E assim, para que nós possamos encerrar esse bate-papo, e já que fizemos uma prece de abertura, vamos fazer uma prece de encerramento,
cerrando os nossos olhos, para agradecer esses minutos de reflexões, de análise, que nós fizemos em torno da figura do fundador, do codificador da nossa doutrina espírita. Nós agora agradecemos a espiritualidade presente, ao nosso querido Mestre Jesus e a Deus nosso Pai, aos mentores, a todos os trabalhadores da luz. Mas não podemos deixar de lembrar que todos emitam um pensamento de paz, de fraternidade, de respeito, de amor a todo o planeta Terra. E assim, pedimos permissão para encerrar essa nossa pequena reunião de hoje. Que assim seja. Muito bem. Obrigado, pessoal. Até a próxima oportunidade, se assim Deus o permitir. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.